Olá, queridos amigos e amigas, começando mais um Lado a Lado e que bom contando com a sua companhia aí do outro lado da telinha. No último dia 1º de dezembro, nós celebramos o Dia Mundial de Combate à AIDS. E a AIDS, é o nosso assunto do programa de hoje com o médico infectologista Dr. Marco Aurélio Hortêncio Bastos. Bem-vindo, Dr. Bastos, mais uma vez aqui ao programa. Eu que agradeço, menina. Obrigado a você pelo espaço. Olá, amigos. Obrigado por estar aqui mais uma vez para poder tratar de um assunto de extremamente importância, né, para todos, com certeza. Assunto sério, né, doutor? Isso. No dia 1º foi o Dia Mundial de Combate à AIDS, mas essa conscientização, essa campanha de conscientização vai por todo o mês de dezembro, né, doutor? Exatamente. Sempre no mês de dezembro, né, é feito no dia 1º esse Dia Mundial de Combate à AIDS, já há muitos anos, criado pela UNAIDS, devido à grande importância que se tem com esse problema, vamos dizer assim, né, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. A AIDS, ela surgiu, só para recapitular rapidamente, surgiu no mundo inteiro na década de 80, precisamente em 1980. E no Brasil, o primeiro caso em 82. Então já vão aí quase 38 anos de descoberta, quase 40, vamos dizer assim, de descoberta da AIDS no mundo. E com isso, esse dia vem fazer com que as pessoas façam uma reflexão sobre o problema. Porque o problema está aí, ele não acabou, ele ainda existe, né? A AIDS, como eu disse, a síndrome da imunodeficiência adquirida, ela é provocada por um vírus chamado HIV, vírus da imunodeficiência humana, que é um vírus que, por suas características, ele destrói o sistema imunológico da pessoa. Com isso, expõe a pessoa a ficar tendo diversas infecções, que a gente chama de oportunistas, podendo ser fatal hoje em dia, se não tratada. Então, a importância desse dia de chamar a conscientização das pessoas é para que elas possam saber que a AIDS ainda existe e que é importantíssimo a gente fazer diagnóstico, descobrir. Por quê? Porque hoje nós temos tratamento. Esse vírus, ele como entra no corpo e destrói as células humanas, quanto mais cedo ele for brecado, ele for impedido de fazer isso, melhor será a sobrevida e a situação, a qualidade de vida da pessoa. Então é importante que a gente saiba disso para que as pessoas aceitem o problema. No início existia muito preconceito, muita discriminação, e ela é uma doença que, embora a gente saiba que a gente pode evitar, ela pode acontecer com qualquer pessoa, porque é um vírus que precisa de sangue humano para se reproduzir. Então ele acontece especificamente no ser humano e a transmissão dele é restrito a situações que hajam sangue, transmissão com sangue, que no caso é o próprio sangue ou materiais com sangue e as relações sexuais, porque na relação sexual acaba existindo um contato de sangue de uma pessoa com a outra. E aí por isso é feita a transmissão. Então o vírus acaba entrando no organismo, existe uma latência, um período de incubação, onde o vírus vai ficar ali, inclusive, sem diagnóstico, porque a janela, né, no início, quando você pega o vírus, o seu corpo demora, em média, de 3 a 6 meses para reconhecê-lo e passar a produzir anticorpos. Então existe uma janela que acaba prejudicando totalmente, vamos dizer assim, a prevenção, porque acabam o sangue, né, sendo examinado e se tiver num período de janela, ele acaba sendo utilizado e pode passar o vírus. Então ainda hoje existe o risco de transmissão sanguínea, na transfusão de sangue. E também com materiais como seringas, agulhas, se não forem esterilizados ou descartáveis, de poder fazer essa transmissão. Então é um vírus que ele vai, com o passar dos anos, destruindo o sistema imunológico, levando a pessoa a ficar exposta a qualquer tipo de infecção. E aí é que vão acontecer as manifestações
da AIDS. Isso leva um tempo, normalmente de 3 a 5 anos, mas pode se estender mais. Tem pessoas que ficam na fase de latência 9, 10 anos, 15 anos. E tem pessoas que com 2 anos de contaminação já começa a ter manifestações. Então é uma doença muito variável e que na verdade a gente chama de doença, mas é uma síndrome, que é um conjunto de sinais e sintomas que acabam produzindo essa doença chamada AIDS. E doutor, a prevenção, a campanha de prevenção, o Dezembro Vermelho, né, se estende por dezembro e pelo ano todo, porque a prevenção é sempre, né, doutor? Exatamente. A AIDS ainda não tem cura. Exatamente. Ela, infelizmente, não se concluiu ainda, através de diversas pesquisas, algum mecanismo de cura da doença. O vírus ele é extremamente mutável, mutante, ele muda com muita facilidade. Existem não só um tipo de HIV, tem o HIV1, o 2, e tem uns vírus mais selvagens do que outros. Então, é muito difícil conseguir a cura, até porque ele mexe com o sistema imunológico de cada um, e isso faz com que as pessoas sejam, assim, a doença seja individualizada, né? Porque cada um tem um mecanismo de ação do seu sistema imune e o vírus ele sofre mutações. Então a cura ainda está um pouco distante. Tem pesquisas de vacinas e outras formas aí que estão se fazendo, mas a cura ainda não existe. Então essa campanha é feita o ano inteiro. É que no dia 1º de dezembro ficou estigmatizado como o Dia Mundial de Combate à AIDS. Mas como você disse, na verdade a campanha se estende o mês de dezembro inteiro, dezembro vermelho, e o ano todo é necessário uma vigilância, uma fiscalização em termos de prevenção da AIDS. Doutor, como estão os números da AIDS aqui na nossa região, especificamente Itu e Salto, que são as cidades onde o senhor atende na rede pública? Então, no país inteiro existe uma grande dificuldade da gente ter números exatos. Por quê? Como eu disse, existe a janela imunológica, que você às vezes não tem como pegar que aquela pessoa já é uma soropositiva. É o período de incubação, e não sabe, exatamente. Uhum. Tem pessoas que já têm o vírus, já está assim, transmitindo e não faz exame ou não fez, então ela não sabe. E com isso nós também não sabemos, nós que eu digo, o governo, as pessoas do sistema público de saúde. Então a notificação ainda é através dos números de que a gente conseguiu diagnosticar. E isso a gente tem aqui na nossa região, vamos falar nas nossas cidades aqui de Itu e Salto, que é onde eu trabalho, um número ainda que a gente considera muito importante. Por quê? A gente tem uma média de 4 casos mensais novos que se descobre. 4 novos? Novos. E é importante, a gente testa um número de pessoas mensais, mais de 100 pessoas, então parece pouco, mas com toda a informação, com todo o aparato que a gente tem para prevenção, ainda aparecem casos novos. E isso chama atenção e mostra que a prevenção não está ainda 100% eficaz. Uhum. Então, 4 casos novos, tanto na cidade de Itu quanto na de Salto, é um número ainda que a gente tem uma preocupação, né? Tem meses que são só 2, mas tem meses que são 5, 6. Então, a média seriam 4. Então, por ano, isso dá uma média de 40 a 50 casos novos na cidade. Que, na sua opinião, é um número Eu ainda acho alto. um número alto. A gente teria que ter esse número mais reduzido ou zerado praticamente. Por quê? Porque existe informação durante esses 40 anos quase de epidemia. Existe muita informação, já foi muito debatido em escolas, em empresas, durante as CIPATs, palestras anuais. Então, a população sabe exatamente o que precisa ser feito. Mas, infelizmente, a gente nota que ainda tem um certo relaxamento nessa prevenção. As pessoas estão mais displicentes com o uso do preservativo? Na verdade, sempre foram, né? Sempre foram. A gente tem uma pesquisa, nós não, mas assim, no geral foi feita uma pesquisa no país, não aqui na nossa região, no país inteiro, onde o número de pessoas que usam preservativos
nas suas relações sexuais, em cada 100 pessoas, somente 30 responderam que sim. Então, a gente vê que 30% da população se previne, 70% não se previne. Quando a gente fala em mulheres, é menos ainda. Mulheres dá em torno de 20% que se previnem contra a AIDS. E com o uso do preservativo, é importante as pessoas saberem que o uso do preservativo ele não vai prevenir só a AIDS. Tem as outras doenças sexualmente transmissíveis, como hepatite B, hepatite C, a sífilis, que nós já falamos aqui, todas elas são preveníveis com o uso do preservativo. Existe a contaminação pelo sangue, mas a grande maioria é nas relações sexuais que se contaminam. E isso, o Ministério da Saúde, ele quer reduzir, ele tem uma expectativa, uma meta, né, vamos dizer assim, que lançou esse ano de 90, 90, 90. O que é isso? Ele quer, no mínimo, 90% da população testada, que faça um teste, que 90% da população que fez o teste foi diagnosticado com AIDS, que esteja tratando, e que 90% que esteja tratando fique indetectável. Por que é isso, indetectável? É que com o tratamento atual, o vírus ele some de circulação do sangue. E a importância desse indetectável é que as pessoas, quando se tornam indetectáveis, elas se tornam como uma pessoa normal, não transmite mais o HIV para outra. E isso faz com que a epidemia, se todos estivessem num patamar desse, que a epidemia caísse também a transmissão. Por que essa transmissão é alta ainda, né? Porque nós temos aqui, só no município de Salto e de Itu, que são municípios com 160 mil habitantes, 120 mil habitantes, aqui em Salto, mais ou menos, você ter 4 casos mensais, né? É alto. Se a gente falar em termos de São Paulo, que são milhões de pessoas, você deve ter milhares de pessoas mensalmente sendo notificadas. Então, o número é alto ainda, a epidemia ainda está a todo vapor, porque está tendo transmissão. Você só estanca uma epidemia quando você acaba a transmissão. Então, a conscientização ainda precisa acontecer, avançar, né? E as pessoas têm que entender que o uso do preservativo ainda é a única saída. Além de não se expor a riscos com materiais com sangue, que também é um outro meio de contaminação da AIDS, da hepatite B e C. Então, é importante isso ser frisado. As pessoas que puderem, elas devem conversar sobre isso, os casais, os parceiros, que a camisinha, o preservativo, ele é uma arma fundamental na prevenção da AIDS, né? E ele é distribuído na rede pública também. Ele é distribuído gratuitamente para quem não tem acesso a poder comprar, adquirir, pode pegar na rede pública. E é importante também que as pessoas saibam que a AIDS é a única doença, né, infecciosa que não tem cura e que é prevenível. Ela pode ser prevenida, né? Coisas que um câncer, por exemplo, que também é uma doença incurável, entre aspas, que tem tratamento também, como a AIDS, mas é uma doença que a gente sabe que não tem cura e que não pode ser prevenida, no sentido de você não pegar um câncer. O câncer, lógico que a gente faz exames para prevenir, para descobrir no início, porque no início você consegue curar. A gente sabe tudo que pode trazer um câncer para a gente, né? Como fumo, o álcool, drogas, e o estresse, e química, tudo que pode. E a gente pode evitar tudo e mesmo assim pode aparecer. Tem, aliás, genética, tem algum outro fator que o organismo pode desarranjar as células, enfim. Eu só estou dando um exemplo, que é uma doença que você fazendo tudo certinho, você pode acabar vindo a ter um problema desse tipo. Lógico, chances menores. Agora, a AIDS não, gente. A AIDS, se você não tiver relação sexual desprotegida, você não se expor a material com sangue, você não vai contrair a AIDS. E doutor, antes da gente falar de tratamentos, né?
Eu queria que o senhor falasse assim, quais grupos hoje são mais grupos de risco, porque logo que a AIDS apareceu, o primeiro grupo de risco foi o grupo de homossexuais, Sim. né? Depois vieram usuários de drogas, depois vieram os idosos. Hoje, qual é o grupo que está mais atingido aí? O que a gente vê na prática hoje é assim, lógico, todas as pessoas podem se contaminar do vírus da AIDS. A gente tem casos de idosos, parecendo idosos, que não são poucos também, com a AIDS, pessoas de 40, 50 anos de idade, jovens com menos de 18 anos, mas a classe hoje que se apresenta como a maioria dos casos são pessoas adultas jovens, né, de idade de 18 a 40 anos de idade, adultos jovens, da classe de homossexuais ou bissexuais, ou seja, pessoas que praticam sexo com parceiros do mesmo sexo, né? A gente sabe que a prática entre, por exemplo, homossexuais do sexo masculino, a chance é muito maior, porque o sexo anal, isso também já está provado, a chance é muito maior de transmissão do que o sexo vaginal. Embora os dois transmitam, mas o sexo anal é muito mais. Por isso, talvez, que os homossexuais sejam hoje a maioria. E, além do que, o não uso do preservativo, ou correto, ou, de repente, falha algum dia de não usar, a gente não tem muito essa noção. Mas o fato é que os homossexuais praticamente são a grande maioria dos novos casos que estão aparecendo. Embora, como eu disse, aparecem mulheres contaminadas pelos seus parceiros, aparecem idosos, homens e mulheres também contaminados. Vamos dizer assim, mas em cada, vamos dizer, 100 pessoas que aparece contaminado pelo vírus da AIDS, mais de 50% são jovens homossexuais. E, doutor, o senhor já falou aí que a AIDS, e as pessoas já sabem, né, que a AIDS ela é pega através do sangue, né, ou da relação sexual. Então, agora eu queria falar dos tratamentos, né, que evoluiu muito nesses 30 e tantos anos de doença, de existência da doença. Começou lá com AZT, depois veio o coquetel. Quais são as novidades no tratamento da AIDS? Exatamente. No início, a AIDS era sinônimo de morte, né? Você contraía o vírus da AIDS, na década de 80, era como se estivesse dizendo, ó, morri, acabou a vida, e era assim, porque não tinha medicamento nenhum no início. E perdemos grandes ídolos na época, Cazuza, né? Renato Russo, a gente sabe de todos aí que foram com AIDS nessa década, onde o tratamento era pobre, não se tinha tratamento. Aí surgiu o AZT, a grande revolução, que foi a primeira droga contra o vírus da AIDS, teve algum efeito, mas não foi o suficiente para manter as pessoas vivas. As pessoas morriam mesmo em uso de AZT. Aí surgiram outras classes de medicamentos que a gente chama antirretrovirais, que é a classe do vírus HIV, mas na verdade são medicamentos vulgarmente chamados de coquetéis. Surgiram outras classes de coquetéis, onde foi se fazendo composições e foi se melhorando vamos dizer assim, a barreira contra o vírus, né? E evoluiu, evidentemente, descoberta de diversos medicamentos, com a medicina, a tecnologia, a ciência médica avançou muito, de modo que hoje nós temos tratamentos extremamente eficazes, não cura, mas mantém a pessoa indetectada, que é sem o vírus circulando, medicamentos que você faz o tratamento com 1 comprimido ao dia, ou 2 comprimidos ao dia, é o que se usa hoje em dia. Então, no início, para você ter uma ideia, quando o AZT e outras drogas surgiram, tinham tratamentos que eram 20 comprimidos por dia que as pessoas tomavam. E isso agredia muito o fígado, o rim, as pessoas tinham efeitos colaterais terríveis. E hoje os efeitos são bem pequenos, é lógico, não vamos dizer que não são medicamentos tóxicos que também têm ação sobre o fígado, o rim, mas muito menos efeitos imperceptíveis, onde as pessoas estão vivendo bem, com uma boa qualidade de vida, estão tendo resultados de se manterem, que a gente chama zeradas, sem o vírus no sangue, indetectada, de forma permanente.
E isso mostra a eficiência do tratamento. Elas estando indetectadas, estando zeradas, sem o vírus circulando, elas não transmitem e elas não desenvolvem a doença, porque o vírus não está mais ali para destruir o seu sistema imunológico. Então o sistema imunológico dela melhora e ela tem uma vida normal. Só um detalhe, não pode parar de tomar o remédio nunca. O remédio é eterno, até o final da vida, pelo menos por enquanto, até surgir alguma outra novidade. Mas é importante que as pessoas saibam. Esse é um dos detalhes que, ao meu ver, e muitos especialistas também acabam enxergando dessa forma, de haver um certo relaxamento na prevenção. Muita gente fala, se eu pegar, tem um remédio ótimo aí agora, que vai me curar, entre aspas, Entendi. que vai me deixar tranquilo. Então as pessoas perdem um pouco o medo, o receio de se contaminar. Mas quando descobrem que tem um baque emocional muito grande. Então, é importante saber, tem tratamento? Tem. É eficiente? É. Mas não tem cura. E isso é bom a gente deixar claro para as pessoas entenderem que a prevenção tem que existir. Porque você ficar dependente de um medicamento, né, a vida inteira, toda, né? sem poder, né, assim, ter um relaxamento naquele tratamento, é uma coisa que a pessoa vai ter uma preocupação ali a vida toda, né? PEP e PrEP, que também tem a ver com o tratamento da AIDS. Eu queria que o senhor explicasse as duas coisas, os dois tratamentos. Exatamente. Com o advento desses medicamentos poderosos, medicamentos que conseguem servir de barreira para o vírus, porque eles não destroem o vírus, mas eles fazem como se fosse uma barreira para o vírus, não deixam o vírus progredir, se multiplicar. Eles conseguem controlar o vírus, impedem. Então são medicamentos muito potentes e eficazes. Com isso, acabou se conseguindo dois tipos de procedimentos, vamos dizer assim, que é a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, e a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Como que o Ministério da Saúde vê isso aí? A profilaxia pós-exposição é usada em casos de que, quando a mulher, por exemplo, sofre um estupro, se usa a PEP. Quando existe algum acidente de trabalho, existem pessoas da área de saúde, pessoas da área de limpeza, que acabam se contaminando com espetadas de agulhas em mãos, dedos, enfim, diversas formas de acidente de trabalho com materiais pérfuro-cortantes contaminados sem se saber a procedência. Aí se usa a PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Que é o que, doutor? Um comprimido? Você vai ingerir dois comprimidos diariamente durante um mês, vamos dizer assim, 28 dias. Durante esse mês você vai logo, e tem que ser utilizado até 72 horas após a exposição. E muitas pessoas também que acabam tendo um relacionamento, que descobrem no dia seguinte que aquela pessoa que ela teve é uma soropositiva, portadora, ela também corre para tomar a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, para tentar servir de barreira e o vírus não conseguir se instalar ali naquele organismo. Tem um efeito positivo, as pessoas que usam a PEP têm resultados que acabam não se contaminando, não se tem nenhum caso com PEP que houve a contaminação. E a PrEP é o contrário, é uma profilaxia antes de você se expor. Só que essa está sendo controlada pelo Ministério da Saúde. Por quê? Essa é com outro medicamento, um medicamento que são dois medicamentos em um só, então é um comprimido só, nos Estados Unidos chamado de Truvada, aqui são os nomes químicos dos dois, e esse medicamento ele é usado principalmente em pessoas que têm fatores de risco, como profissionais do sexo, pessoas homossexuais expostas, né, ao risco, pessoas que trabalham com algum tipo de material que possa se contaminar, porque é um medicamento que tem que ser usado diariamente. Vai tomar a vida toda também. E aí, enquanto estiver fazendo se parte expondo, do grupo de... E não pode ser usado indiscriminadamente em todo mundo, porque não é uma vacina, é um medicamento que tem seus efeitos colaterais, e com isso o Ministério acaba reduzindo essas classes de fatores de risco que são comprovadamente efetivados.
Então a gente usa essa PrEP nesses casos. No nosso município, aqui nossa cidade do interior, vai ser disponível a partir de 2020. A PrEP? A PrEP. A PrEP já tem há um bom tempo. Mas a PrEP já se consegue em municípios maiores, né, como Campinas, São Paulo, acho que até Sorocaba, mas vai ser distribuído por todo o interior também. O Ministério vai ter esse recurso aí, principalmente para quê? Para os ambulatórios, os centros de referências que lidam com isso, detectarem pessoas que necessitam da PrEP e aí vai ser disponibilizado. E o senhor estava me falando antes da entrevista que durante essa primeira semana de dezembro, até amanhã, dia 7, né? Até dia 7 de dezembro, sim. está tendo uma campanha que se chama Fique Sabendo? Isso, todos os anos o Ministério da Saúde ele disponibiliza um período, no caso esse ano é do dia 1º de dezembro ao dia 7, estamos na semana ainda, que é a semana do Fique Sabendo. O que é isso? É uma campanha para que todas as pessoas que se acham ou que tiveram um comportamento de risco, ou que têm um comportamento de risco, ou que não se previnem, que façam os seus testes. É chamado teste rápido, nos centros de testagem. Todos os municípios têm, tá? Salto tem, Itu tem, é gratuito. É um exame que fura-se a pontinha do dedo, igual o exame da diabetes, e você, com uma gotinha, você detecta não só AIDS, outras doenças sexualmente transmissíveis também. Então, essa semana do Fique Sabendo é importante porque, volto a frisar, quanto mais casos você detectar, primeiro, você vai tratar e colocar a pessoa indetectada. E segundo, você vai notificar, você vai ter uma noção maior do número de casos que a gente tem no país, no município, no estado, e com isso você melhora a sua prevenção, porque você vai poder agir ali em cima de pessoas ligadas àquelas que possam também estar contaminadas. Com isso você vai aumentando as condições de você ter uma efetiva prevenção em relação à epidemia. Para a gente encerrar, os tratamentos da AIDS evoluíram e hoje as pessoas portadoras do HIV têm um tempo de vida bom e de qualidade, né? Mas ainda a prevenção é importante para que a pessoa não pegue a AIDS e não tenha que conviver, né, com todo esse tratamento durante uma vida toda. É isso? Exatamente. Eu acho que com tudo que a gente falou aqui, que o tratamento é eficaz, que existe a PrEP, a PEP, tudo está sendo feito pelo governo, pelo Ministério da Saúde, e a gente tem resultados ótimos. Mas com tudo isso, a gente sabe que a prevenção é o único e melhor caminho. Por quê? As pessoas que acabam descobrindo que tem, elas acabam, com tudo que a gente falou, elas mesmo assim acabam tendo uma vida, vamos dizer assim, um pouco tolhida. Primeiro que o preconceito existe. Segundo que o constrangimento dela vai sempre existir. Ela mesmo cria dentro dela um preconceito. Ela não tem mais uma vida como normal, vamos dizer assim, mesmo com efetivo tratamento. Então, é importante a prevenção porque as pessoas que se contaminam, a gente vê que sofrem por estar com o vírus. Emocionalmente. Emocionalmente também. E outra coisa que nós falamos muito na PrEP, a PrEP não relaxa no uso do preservativo, tá? Porque um medicamento usado preventivo também não exclui o uso do preservativo. Tanto é que a gente orienta sempre no ambulatório. Se você for usar o comprimido da PrEP, use também o preservativo. A nossa maior barreira continua sendo o preservativo. Então as pessoas têm que entender, gente, não tem nenhum problema usar preservativo. Isso tem que ser discutido, debatido antes que alguém se contamine e traz transtorno para a família, no trabalho, na vida social, familiar, econômica, tudo. É importante saber que a prevenção ainda é o melhor caminho. Muito obrigada, Dr. Bastos, por todas as informações que o senhor nos trouxe, por o senhor tirar um tempinho aí da sua agenda, que é sempre tão atribulada, né? Estar aqui no Lado a Lado trazendo tantas informações importantes aí acerca da AIDS. Muito obrigada, viu? Eu agradeço você, me agradeço a todos aí pela atenção e desejo a todos aí um ótimo final de ano. Obrigada, doutor. E obrigada a você que nos acompanha pela ITV, canal 24 da NET ou pelo YouTube. A sua companhia é sempre muito importante para mim. Beijo no seu coração, a gente se vê sexta-feira que vem, ok?